Bem, em relação à intolerância religiosa, que se fala muito hoje, e tem uma coisa que aconteceu, não sei se está por dentro, o novo clipe da Anitta, que tem em cima de Umbanda ou Candomblé, alguma coisa assim, ela perdeu, sei lá, 200, 300 mil seguidores, por causa disso, né, Uhum. dela se declarar, apesar que ela já tinha se declarado antes, e aí muita gente falando que isso é intolerância religiosa. Queria colocar esse assunto, se as pessoas que um cristão vai ouvir ou vai assistir, se tem que estar alinhado com a própria fé, e se dentro de uma igreja tem essa liberdade de se falar sobre outras religiões e o impacto disso, né? Se isso é intolerância, se não é. Uhum. Olha, eu creio que faz parte do DNA do cristianismo histórico o respeito pelo ser humano como um todo. Jesus mandou que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Ele mandou que a gente desse de comer a quem tivesse fome. Se o inimigo tiver fome, a gente tem que dar de comer. Se ele tiver sede, a gente tem que dar de beber. A Bíblia diz que Deus faz com que a chuva e o sol caiam e nasçam sobre todos justos e injustos. É uma passagem muito interessante lá do Sermão do Monte, Mateus de 6-8, onde Jesus fala disso, né, que a bondade de Deus é sobre toda a sua criatura. Então não cabe, eu posso discordar de você se você tiver uma outra religião, mas isso não deveria me levar a tratar você como inimigo e fechar os meus ouvidos para você ouvir o que você tem a dizer. Então, eu quero apenas liberdade para dizer o que eu penso, pregar o que eu creio, anunciar aquilo que está no meu coração. E eu quero garantir que essa liberdade também seja a sua. Se não me engano, não sei se foi Voltaire, mas é uma frase atribuída a alguém que dizia que eu não concordo, é um desses filósofos aí, que dizia assim, eu não concordo com o que você diz, mas lutarei até a morte pelo direito de você dizer. Então, isso deveria ser característica nossa, dos cristãos. Eu não concordo com o que... Eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista. Então, eu não concordo com o arminianismo, não concordo com determinadas linhas dentro... Não concordo com o catolicismo romano. Mas se chegar a hora de lutar pela liberdade de religião no Brasil, eu vou lutar ao lado do católico para isso, porque isso é uma coisa que é para todo mundo, para todo mundo. Então, a gente tem que definir bem o que é intolerância religiosa. Intolerância religiosa, se ela for entendida no sentido de que você quer que a sua religião, ela seja a única religião legal, verdadeira, que tem direitos e tudo mais, e que todas as outras têm que terminar, fechar as portas e tudo mais, eu sou contra. Eu acho que isso não deveria acontecer de jeito nenhum, nunca, porque a liberdade de todos é a minha também. Agora, isso não significa que eu não deixe claro que eu discordo de você. Eu digo, olha, eu amo você, cara, amo você de graça, gosto de você de graça, mas eu quero dizer que eu discordo de você nisso. E eu posso dizer isso a você sentado num café, tomando um café gostoso, comendo lá alguma coisa. Pão de queijo. Numa boa, pão de queijo, numa boa, posso fazer isso. Mas falar num púlpito, por exemplo, que essa ou aquela religião é do mal, é pecado, é coisa do demônio, isso é intolerância ou... Depende da maneira como é dito. Se você, agora mesmo, né, eu lancei no meu Instagram uma série de publicações a respeito de indulgências. E dizendo com muita clareza que aquilo ali, a prática da indulgência, ela é contra a Bíblia. Entendi. Então não vejo isso como sendo uma intolerância. Intolerância seria se eu fosse insultuoso, desrespeitoso, porque eu não fui em nenhum momento. Eu cuido para nunca ser. Eu, quando trato da religião dos outros, eu procuro mostrar o que eu acho que está errado, mas sempre com todo o respeito. Não Claro, insulto, tem que ser, né? não falo mal, não xingo, não mando para o inferno, mas digo apenas, olha, no caso das indulgências, né, isso aqui está errado porque a Bíblia diz isso, historicamente é isso, não podemos aceitar por conta disso. É claro que no fim muita gente vai ficar com raiva de mim do mesmo jeito, mas eu acho que menos do que se eu chegasse e
Agressivamente fala. fizesse tudo. Ô, Davi, queria saber se você tem alguma dúvida. Aproveite agora, Davi. Sei que você aí está prestando atenção no papo. É contigo aí. Ó, eu tenho uma dúvida porque tem muitos cristãos, né, que igual eu tenho 34 anos. Novinho. É uma criança, praticamente. Eu fui criado no como é que fala? Talismo? Neopentecostalismo. Isso. E aí, até uma certa parte da minha vida, eu cria que Jesus ia vir antes da tribulação. E agora eu tenho uma outra linha de pensamento sobre isso. Uhum. Eu só queria que o Senhor falasse para os jovens da minha idade, que agora que eu tenho esse conhecimento, estou mais velho, mas para os jovens que ainda não têm o conhecimento que eu, qual que é a diferença de arminianos e calvinistas? Sim, sobre esse assunto. Exato. Porque isso é pré-tribulacionista, mid e pós-tribulacionista. Exatamente. O senhor é? Eu sou pós. E tem uma diferença entre arminianismo e sobre o assunto? Tem. Por que pareça, os arminianos, não é nem tanto porque são arminianos, mas porque são pentecostais. Ah, tá. Geralmente as igrejas pentecostais que são arminianas, elas são pré-tribulacionistas. Elas dizem que Cristo vem antes da grande tribulação arrebatar a igreja. Tá. Esse é o pensamento oficial da Assembleia de Deus. Entendi. Que é a maior igreja que a gente tem no Brasil. Então, os pentecostais, que são arminianos, eles são pré-tribulacionistas. E demente aqueles que são pós-tribulacionistas, eles são mais reformados, são mais calvinistas no pensamento deles. Então, para explicar esse assunto, essa ideia, até 200 anos atrás, não tinha pré-tribulacionismo. Isso aí é uma coisa nova na igreja. É o pessoal, uma coisa que ajudaria muito era o pessoal estudar a história da igreja e a história das doutrinas, né? Quando é que elas apareceram? Arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação, surgiu numa conferência profética lá no Reino Unido, promovida por um grupo, era uma conferência de profecia, quando uma moça se levantou e profetizou que Cristo haveria de vir em sigilo buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Antes disso, ninguém tinha falado sobre isso. E aí o pessoal pegou. Na reunião lá estavam os irmãos Darby, que influenciaram um cara muito inteligente chamado C.I. Scofield, que publicou a famosa Bíblia de Scofield, onde nas notas de rodapé ele defende não somente o dispensacionalismo, mas o pré-tribulacionismo. E foi a Bíblia de Scofield que tornou popular essa ideia de que Cristo vem antes da grande tribulação. Até aquela época, o consenso da cristandade era que haveria grande tribulação, a igreja iria passar por ela e no final Cristo viria para derrotar o anticristo, pegar a sua igreja e começar o estado eterno. Mas, depois disso, essa visão pré-tribulacionista, ela ganhou corpo e na esteira do movimento pentecostal se tornou a posição, eu diria, dominante hoje, não é? A posição dominante é pré-tribulacionista. Então, mas os reformados, que são minoria, eles geralmente continuam com a posição histórica, antiga, não é? Que Cristo vem depois da grande tribulação. E o MID? O MID já é uma variante do pré-tribulacionismo que, baseado numa interpretação das 70 semanas de Daniel, diz que o anticristo vai reinar durante 3 anos e meio, e aí então Cristo vem buscar, e durante esses 3 anos e meio vai ser um reinado de paz, o anticristo vai promover a paz no mundo. Cristo vem no final dos 3 anos e meio, arrebata a sua igreja secretamente. Antes da grande tribulação. E aí 3 anos e meio de grande tribulação. Que aí é sofrimento, violência e... Sangue, o que imaginar, não é? Ranger de dentes. Ranger de dentes. E aí ele volta uma segunda vez, dessa forma visível, no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo, lançar o diabo no inferno e começar o milênio e outras coisas.